E uma dessas realidades que a família representa é a grande família de Deus. Mas hoje, nós vamos prosseguir falando da nossa família. Uma família começa com um casamento. A palavra de Deus deixa isso muito claro. Homem e mulher unindo-se através do compromisso do casamento, que é para toda a vida. E quando a gente pensa nesse tipo de união de homem e mulher, vem à mente assim: o que o homem vai procurar na mulher, o que a mulher vai procurar no homem? E normalmente o homem pensa logo no aspecto físico da mulher. E a mulher no que pensa? A mulher também pensa no aspecto físico. Mas a mulher quer um ser, que talvez só exista um no planeta, eu. Todo homem, todo marido pensa assim, né? Todo marido pensa assim: eu sou o melhor marido do mundo, né? Aí eu tenho um irmão que uma vez estava falando isso: eu sou um modelo de marido que toda mulher gostaria de ser. E aí eu falei assim: ih, rapaz, até hoje eu achava que era eu, né? Eu falei: nós vamos ter que tirar aqui no par ou ímpar para ver quem é o marido modelo. Todo homem pensa que é. Mas a mulher, ela quer um ser assim, meio difícil de conseguir, porque quer um cara que seja bem apresentável, bonito e tal, mas um cara que não seja só isso. O homem para aí, né? Quase sempre o homem para aí: eu quero uma mulher bonita. Quase sempre é assim. A mulher vai mais adiante: eu quero um cara bonito, mas que seja sensível, que saiba consertar tudo que quebra em casa, né? Saiba consertar tudo que quebra em casa, que trabalhe muito e ganhe muita grana, né? E por aí vai a lista. Por aí vai a lista das virtudes que agradam uma mulher. Dizem até que um camarada não aguentava mais, porque ele não conseguia dar uma dentro. Quando ele pensava que estava agradando a esposa dele, não tinha conseguido. E onde eu vou aprender? Com quem que eu vou aprender a agradar a mulher, agradar a esposa? Aí ele ouviu falar de um sábio que vivia numa montanha bem alta, lá no Tibete. Ele falou: vou lá atrás daquele sábio. Se ele sabe todas as respostas, vou atrás desse sábio. E empreendeu uma jornada duríssima, né? Viajou de avião, depois de carro com tração nas 4 rodas até onde dava, depois o restante do percurso ele andou e foi escalando aquela montanha onde o sábio vivia, uma árdua escalada. Quando ele estava chegando lá em cima, já estava com as mãos esfoladas, a roupa esfarrapada, a barba crescida, magro. E ele foi chegando no alto da montanha, estava lá o sábio, de olhinhos fechados, levitando, né? Tanta sabedoria e tal, estava lá ele levitando. De olhinhos fechados, falou: pode chegar-se, meu filho. Qual é a sua dúvida? O que você quer saber do sábio? Aí aquele homem falou assim: eu só tenho uma pergunta. O que eu faço para agradar a minha esposa? Aí o sábio falou: eu tenho resposta sim. Primeiro, não ronque. Segundo, não largue a roupa pelo chão. Terceiro, e foi aquela lista enorme, né? Quarto,
né? Abaixe a tampa do sanitário antes da descarga. E por aí foi. Aquela lista enorme, né? E dê sempre flores. Não esqueça o aniversário de ninguém da família dela e tal. E por aí foi. Daqui a pouco o sábio olhou assim: não, meu filho, não faça isso, meu filho. Não pule da montanha. Era tanta coisa que o homem desistiu, estava desesperado, oprimido. Então a mulher não quer só um homem bonito, a mulher quer um homem perfeito em suas virtudes, em suas qualidades, né? Que vai ser um bom pai, um bom isso, um bom aquilo, que conserte tudo em casa, etc, etc, etc. Mas o que a palavra de Deus diz a respeito das qualidades do homem? O que a palavra de Deus diz a respeito das qualidades da mulher? Aqui, grande número já casou. Ah, pastor, então você hoje vai falar só para os solteiros? Não, porque nós casados precisamos desenvolver essas virtudes. Não é só porque pegou uma ceguinha, né? Eu acho que ela é meio ceguinha, porque não viu como eu sou, né? Não é só porque pegou, estou brincando, é claro, só porque pegou um pato, né? Que agora está tudo bem, ninguém precisa se esforçar mais. Não. Essas virtudes, nós casados, precisamos desenvolver em nós. Cada dia aperfeiçoar mais isso em nós, né? E quem vai casar também, fique alerta, preste atenção, para quando for escolher segundo esses padrões de Deus. Vamos ler então aqui a Epístola de Pedro. Paulo também escreveu sobre isso, mas como ele não tinha esposa, né, alguns poderiam dizer assim: isso aí é um homem que está por fora, não entende nada de casamento. Não, Pedro era casado, tanto que Jesus curou a sogra dele. Está aqui nos evangelhos a narrativa, né? E Paulo também provavelmente foi casado. Pastor? É assunto para outro dia, né? Quem diz, Paulo não sabia do que estava falando, ele foi casado também. É assunto para outro dia. Mas vamos ler aqui o que a palavra de Deus diz. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 7. A palavra de Deus diz assim: semelhantemente, vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra, pelo bom procedimento de suas mulheres, considerando a vossa vida casta em temor. O vosso adorno não seja o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, o uso de joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas seja o do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam antigamente também as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam submissas a seus maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, se fazeis o bem e não temeis nenhum espanto. Igualmente, vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida,
para que não sejam impedidas as vossas orações. O que o homem tem que procurar na mulher? Nessas virtudes aqui, a primeira que eu tenho que destacar é a fé. Precisa ser uma mulher de fé, precisa ser uma mulher serva de Deus. Vejam aqui o versículo 5, Pedro está falando das virtudes da mulher e está falando das mulheres, aquelas mulheres do Antigo Testamento. E depois ele vai falar até de uma dessas, ela vai destacar Sara, né? E ele diz no final do versículo 5, que essas mulheres esperavam em Deus, confiavam em Deus, e o esperar aqui é a ideia de, mesmo nas situações adversas, continuavam confiando em Deus, fé em Deus. E a fé em Deus é virtude, é qualidade do homem ou da mulher, aqui está sendo enfocada a mulher, né? É qualidade da mulher que já é serva de Deus, que já é crente em Jesus Cristo. O homem precisa buscar esse tipo de mulher para se unir, aquela que é serva de Deus. Às vezes os jovens, às vezes os homens são tentados a olharem para aquelas que não são servas de Deus. Às vezes parecem mais atraentes. Às vezes parecem até que lhe compreendem melhor. Mas a palavra de Deus deixa muito claro aqui que a mulher que realmente é virtuosa, a mulher que realmente é boa esposa, é aquela que é mulher de fé, é aquela que espera no Senhor, confia em Deus, submete a sua vida ao comando, à vontade de Deus. Primeira coisa que um homem precisa buscar numa mulher. E olha, vamos abrir o jogo com os jovens. Há um assédio na faculdade, na escola, no trabalho. Todo jovem passa por isso, homens também, adultos também. Mas nós temos que ser firmes, né? Nós temos que fazer esse propósito. Nós vamos buscar uma serva de Deus, uma mulher de fé, uma mulher que confia, que espera no Senhor. Primeira qualidade para buscar em uma mulher. Ah, pastor, mas está difícil. Na minha faculdade tem tantos rapazes disponíveis e aqui na igreja eu não encontrei nenhum. Ora, vai orar e fica atenta, né? Mesma coisa digo para os rapazes, vai orar e fica atento. Olha, vamos fazer intercâmbios, os jovens aqui da igreja, né? Nós vamos fazer intercâmbios, isso é muito bom. Vá aos congressos da juventude batista, da juventude evangélica, né, Ezi? Foi num congresso desses que nós nos conhecemos, da juventude batista brasileira, faz muito tempo não, foi em 1981, há muito tempo não, né? E começamos a namorar quando? Assembleia da Convenção Batista Brasileira, 1982. Né? Então, esses eventos que reúnem, que congregam as igrejas, também são úteis para isso. É lógico que a gente não vai lá, né? Você não vai lá só para arranjar casamento, mas são úteis para isso também, ajudam
Ah, eu vou namorar uma pessoa que não é crente, mesmo que não aparece nenhum que seja crente. Calma, paciência. Ora, né? Ora e fique de olhos abertos. E olhos bem abertos. Há um ditado chinês que diz assim: antes do casamento, abra bem os olhos, porque é a hora realmente de examinar a pessoa em todas as suas qualidades e defeitos, para ver se você vai casar ou não. E o ditado chinês continua: depois mantenha os olhos quase fechados. Abre bem antes de casar. Depois que casou, é para a vida toda, mantém os olhos meio fechados. Faz vista grossa para os defeitos. Olha só para as virtudes, né? Mas a segunda virtude que nós encontramos aqui é que é uma mulher que esteja disposta a ser liderada pelo marido, submissa. Ah, está vendo? A mulher tem que ser obediente ao homem, submissa. É diferente de escrava, é diferente de dominada, é diferente de ser simplesmente mandada e fazer tudo sim, Senhor, sem pensar, sem nada. Não, é submissa. E é interessante que a palavra submissa, no português, significa literalmente sob a mesma missão, sob a mesma missão. Lá no livro de Gênesis, nós vimos domingo passado, quando Deus criou a mulher, falou o quê? Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. É nesse sentido. Ser submissa ao marido é ser realmente ajudadora, é andar junto, lado a lado. Há mulheres que procuram concorrer com o marido. Não é para concorrer, é para ser submissa, é para ser ajudadora e reconhecer que o marido é líder. Não fique pensando, não, homem, daqui a pouco tem para vocês, para nós, tio. Eu tenho que me incluir aí, né? Em vez de ficar só tirando o corpinho fora. Quando a gente fala para vocês, a gente está tirando o corpo fora, né? Para nós, daqui a pouco tem também. Liderar é o que a palavra de Deus fala. Não é ser um dominador. Nós vamos ver isso aqui mais adiante, quando fala das virtudes do homem. É líder. Lá em Efésios, capítulo 5, isso fica muito claro. Vamos ler Efésios 5. Se eu não me falha a memória, versículos 21. É isso mesmo, 21 e 22. Efésios 5, versículos 21 e 22. Primeiro, tem uma ordem aqui para todos os crentes, para todos os membros da igreja, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí, apóstolo Paulo começa a falar para a família, começando pelas esposas. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos no Senhor, como ao Senhor Jesus. Ou seja, a mulher é submissa ao marido, é a mesma submissão que cada crente deve aos demais crentes. Nós vimos isso aqui claramente. Então, quem acha que a mulher vai ser... Não, eu vou casar, a mulher tem que ser uma capachilda. A mulher vai perder a sua personalidade, não vai mais raciocinar. Não, não é assim. Não é isso, não. E é interessante que essa nossa sujeição uns aos outros é uma sujeição voluntária. A mulher também assume essa sujeição voluntariamente. É algo que as feministas hoje ouvem e se arrepiam. O movimento feminista hoje está completamente desvirtuado.
E é graças a esse desvirtuamento hoje que muitos lares estão fracassando e as pessoas são infelizes. E estão sendo produzidos tantos filhos desajustados por causa de casamentos, por causa de lares desajustados. E uma das causas é essa: quando a mulher não quer se submeter e o marido não entende que submissão é essa que a mulher lhe deve. Mas vai procurar isso. Não case com uma feminista, não. Seu casamento vai por água abaixo. Podem ficar brabas comigo as feministas. Estou disposto a levar as pedradas, mas não case com uma feminista. Seu casamento irá por água abaixo. Outra virtude que o homem deve procurar na mulher: bom testemunho cristão. O apóstolo Pedro está dizendo aqui que a mulher que dá um bom testemunho de Cristo, ela consegue ganhar o seu marido, né? Se ela se converteu e agora está casada com um marido que ainda não se converteu, ela vai conseguir ganhar o seu marido para Cristo por meio do seu bom procedimento. Veja aí o final do versículo 1. E aqui o versículo 2 esclarece como é que é um dos aspectos desse bom procedimento. Vida casta, ou seja, pura, em temor, ou seja, em temor a Deus, em obediência a Deus. Então, aquele marido já ouviu o Evangelho. Agora ele precisa ver que o Evangelho é mais do que palavras. E ele vai ver isso no testemunho, na maneira de viver da esposa, seu bom testemunho de Cristo. Quer uma namorada, quer uma noiva para casar, para ser sua esposa, procura alguém que dê bom testemunho de Cristo. Procura uma moça, uma mulher que você vai perceber que está realmente tendo uma vida pura, uma vida de temor ao Senhor. A terceira coisa que você precisa procurar é essa: uma mulher que dá bom testemunho de Cristo. E a outra coisa, para terminar a parte aqui da mulher, e as mulheres estão esperando ansiosamente a parte dos homens. Vamos ver o que o pastor vai dizer, vai dar uma aliviada, né? Ele é homem, vai dar uma aliviada e tal. Vamos ver, né? Essa última virtude aqui, essa última qualidade que devemos procurar nas mulheres e que as mulheres precisam desenvolver essas virtudes, né? Olha o que a palavra de Deus diz aqui no versículos 3 e 4. O vosso adorno, ele está se dirigindo às mulheres, né? O vosso adorno não seja o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, o uso de joias de ouro, o luxo dos vestidos, mas seja o que? O adorno da mulher, o íntimo do coração, o que vai dentro do seu coração, né? No incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo. Incorruptível traje, é muito importante parar para pensar nisso. Roupa envelhece, roupa fica fora de moda, roupa tem gente até que enjoa, não quero mais. Às vezes a roupa está novinha, né, bonitinha, enjoei, não quero mais, né? Roupa então se corrompe, envelhece, mas olha, essas virtudes que estão sendo mostradas aqui realmente adornam a mulher, e de uma maneira que não passa, né? Que virtudes são essas, né? Um espírito manso. Rapaz, já pensou? Você chega do trabalho cansadão, né? Aquele dia de trabalho que foi terrível. Chega, você vem se arrastando assim, né? Às vezes você
tem que carregar uma pasta, levar a pasta para o trabalho, ou o médico tem que carregar uma valisezinha para o trabalho, com estetoscópio e tal. Ou seja lá qual for o material que você tem que levar para o seu trabalho, chega às vezes você vem se arrastando, o professor carrega aquele montão de livro embaixo do braço, prova de aluno para corrigir e tal, e chega, vem se arrastando, né? Abre a porta, assim, em vez de ouvir um boa noite. Por que você está chegando essa hora? Oh, bem, desculpe, é porque... E você lembrou de trazer o que eu falei para você trazer do mercado? Ih, esqueci. Se for eu, então vai esquecer sempre, né? Ih, esqueci. Aí, e você fica naquela assim. Uma vez eu vi uma charge, né? Justamente essa situação, e o marido pensando assim, acho que vou voltar para o trabalho. Como é valiosa uma mulher de espírito manso. Espírito manso, espírito tranquilo. Às vezes há ocasiões na vida que são verdadeiras tempestades. Às vezes há ocasiões na vida que são verdadeiros terremotos. Como é bom, uma situação assim, o homem ter ao lado uma esposa de espírito tranquilo, que vai ajudá-lo a se tranquilizar, que vai ajudá-lo a se acalmar para conseguir atravessar toda aquela tempestade. O verdadeiro adorno de uma mulher, portanto, são essas virtudes. O homem não tem que se impressionar com beleza exterior, né? E outro dia desse eu ouvi não lembro mais em que programa foi, um camarada dizer que não existe mais mulher feia. Que vai no cabeleireiro, vai não sei onde, e tal, e quando você vê, está uma miss. Né? Está uma miss. E se tudo isso falhar, ainda vai lá no cirurgião plástico, estica um pouco mais para cá, e levanta um pouco aqui, e tal, e pai, né? Miss. Uma lipoaspiração aqui, tal, aquela lipoescultura acolá. Tem uma mulher aí, eu não lembro o nome dela, que uma vez saiu no jornal que ela já fez 30 e tantas intervenções de cirurgia plástica. O marido dela é um cirurgião plástico, então para ela sai barato, né? Eu acho que o marido usa até de cartão de visita para mostrar para os outros que é um bom cirurgião plástico, né? Mas você é bom mesmo? Aqui a foto da minha esposa, cara, né? Mas hoje em dia tudo que é mulher é bonita. E, aliás, qualquer mulher é bonita se coloca perto de um homem, é lógico que o homem é um ser esquisito à beça, né? Mas, de manhã eu acordo assim, vou escovar os dentes, eu prefiro olhar primeiro para eles, porque depois se eu olhar primeiro escovando os dentes, já comecei mal o dia, né? Mas se valoriza isso demais. Inclusive, há toda uma indústria, todo um comércio em torno disso. E é interessante que Pedro está falando disso. Joias caras, penteados elaborados, vestidos caros. E ele está deixando claro que não é nada disso que vai ressaltar a beleza de uma mulher. Que o que vai realmente ressaltar a beleza de uma mulher é o seu íntimo. É o seu interior, são as suas virtudes. Um homem deve procurar na mulher virtudes. Pastor, está dizendo que eu tenho que casar com uma mulher feia? Não, não é isso. Que eu tenho que procurar uma mulher feia para casar? Se você está entendendo isso, você não entendeu nada. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo que as virtudes estão acima da beleza exterior. Abre, por favor, aí, Provérbios, capítulo 31. Versículo 30. Provérbios, capítulo 31,
versículo 30. Enganosa é a beleza, e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A mulher deve preocupar-se em ser obediente ao Senhor. A mulher deve se preocupar em confiar no Senhor, para que ela possa desenvolver plenamente, abundantemente, todas essas virtudes que realmente lhe conferem beleza verdadeira. Que adianta casar com uma mulher lindíssima? Aqui diz que a beleza pode ser enganosa. Você, de repente, casou com uma mulher lindíssima e vai descobrir, depois de algum tempo, que casou com uma jararaca. E vã a formosura. O que significa vã? Aquilo que passa, aquilo que se vai. Vã a formosura. A formosura é algo que com o tempo se vai. Né? Pode ser uma Miss Universo. Com o tempo, ela vai se tornar o que todo ser humano se torna quando vai se tornando idoso. Por mais que nós nos cuidemos, nunca a nossa aparência, a nossa beleza será novamente como de jovem. A beleza também é passageira, mas essas virtudes permanecem. E essas virtudes, além de não passarem, quem teme ao Senhor, essas virtudes crescem, aumentam cada vez mais. Então, homens, busquem nas mulheres não a aparência exterior que é enganosa, mas procurem essas virtudes que deve existir na mulher que teme ao Senhor. Agora vamos ver a parte dos homens. O que a mulher deve procurar nos homens? Olha aqui, ó. Em primeiro lugar, um homem crente. Pastor, onde é que está escrito isso aí em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7? No final, quando diz assim, para que não sejam impedidas orações. Homem crente, homem que ora, homem de oração. Primeira coisa que uma mulher deve procurar num homem, um homem crente e um homem que ora. Primeira coisa. Mesmo que por aí você esteja sendo assediada do camarada que tem muito caráter e muito charme. Tem uns machistas maldosos que dizem que muitas mulheres gostam de homens que tenham muito caráter e muito charme. O volante do carro, né? Mas mesmo que você esteja sendo assediada por homens, por jovens assim, cuidado. Se não é servo do Senhor, já está um começo ruim. Ah, pastor, mas eu já vi tanto casamento de crente que não deu certo. Aí entram vários fatores. Mas não deu certo não é porque era casamento de crente, não. É por causa dos outros fatores. Por causa dos outros fatores. Isso é só o começo, é só o início. E um bom começo, e um bom início. Né? Procura um servo do Senhor para casar. Um homem que ora. Um crente no Senhor Jesus Cristo. Procura um servo de Deus para casar. Segunda coisa que a mulher deve procurar no homem. Um homem compreensivo. Um homem que saiba compreendê-la. O início do versículo 7 diz assim, igualmente vós, maridos, vivei com elas em
entendimento. O homem precisa compreender a mulher. Eu sei que é difícil. Tem hora que tem hora que a mulher não fala assim explicitamente, insinua e quer que a gente entenda. E eu, pelo menos eu, não sei os outros homens, mas eu sou meio lerdo para pescar. Sou meio lerdo para pescar o negócio. A mulher precisa de homem que compreenda as suas necessidades, que compreenda os seus sentimentos. Então, por isso que o apóstolo Pedro diz aqui aos maridos, para viverem com a esposa, com suas esposas, com entendimento. O homem precisa aprender a decifrar sua esposa, precisa aprender a compreender sua esposa, seus sentimentos, suas necessidades, aprender a língua que ela fala, aprender o idioma que ela fala. O homem é razão e fim de papo, a mulher já é sensibilidade, emoção, sentimento, etc. E nós precisamos aprender. Isso é aprendizado para a vida toda, orando muito, pedindo orientação, sabedoria de Deus. Então, procure um homem que esteja disposto a isso. Procure no homem essa disposição para ser compreensivo. Tá? Eu não entendo, às vezes, há moças que se apaixonam por homens que são verdadeiros trogloditas. E não dá para entender por que se apaixonou. O cara é grosso. O cara é grosso, o cara não está nem aí para ela, o cara só quer uma mulher bonita, só quer uma mulher que lhe traga o prato de comida quente na mão, aquela grosseria toda. Não dá para entender, nenhuma compreensão, nenhuma sensibilidade. O que é isso? Meninas, mulheres, abram bem os olhos, que depois vai ter que mantê-los quase fechados. Eu estou apaixonado por ele e tal, e o camarada não vale um tostão furado. Aí casa depois é uma tragédia. Não casa, não. Abre bem os olhos. Procure um homem que realmente seja compreensivo. Tá? Outra virtude que nós vemos aqui, que você precisa procurar no homem, no jovem, no rapaz, seja alguém que lhe valorize. O apóstolo Pedro continua dizendo aqui aos maridos o seguinte: dando honra à mulher como vaso mais frágil e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida. Olha, tem que ser alguém que valorize a mulher, sabe por quê? O apóstolo Pedro está dizendo aqui que ela é igual a você, que Jesus morreu por você e morreu por ele também. Então você tem o mesmo valor diante de Deus. Todos nós, homem, mulher, todos nós temos o mesmo valor, todos nós somos iguais perante Deus. Voltando a domingo passado, lá ao livro de Gênesis, Deus disse: far-lhe-ei uma ajudadora que esteja como diante dele. É isso que quer dizer idônea. Lá no original é exatamente disso. Que esteja como que diante dele, que esteja em pé de igualdade, que seja igual, que seja semelhante. A mulher tem o mesmo valor do homem. E o marido que valoriza a sua esposa está consciente disso. Não a menospreza, sabe que ela tem o mesmo valor. E o marido que valoriza a sua esposa, valoriza como sendo preciosa. Lá o livro de Provérbios também diz que quem acha uma esposa, acha o quê? Um tesouro. Aqui
está escrito dar honra à mulher como vaso mais frágil. A ideia aqui é de um vaso precioso, um vaso caro, um vaso precioso, de grande valor, que você coloca na sua casa, num lugar de destaque, para ornar. Existe essa palavra? Existe ornar, né? Lá em Taubaté falava uma beça. Agora tive uma flashback aí de taubatianês, né? Lá falam muito ornar, mas existe, né? Ornamentar. Ornamentar a casa, você coloca lá no lugar de destaque para ornamentar a casa e tem todo o cuidado com aquele vaso, porque sabe que qualquer coisa ele pode trincar, pode quebrar. Você, além de colocar ele em lugar de honra na casa, você cuida dele com todo cuidado. Se os sobrinhos, os netinhos vêm visitar, você fica de olho no vaso, né? Seu filho, você fala, nem chega perto daquilo ali, né? Não chega perto e tal. Vaso mais frágil. Então o marido olha a sua esposa como o tesouro, como algo muito valioso que Deus lhe deu, que Deus lhe concedeu, que tem que ser honrado, que tem que ser protegido. Não é? Que coisa triste quando o marido não protege a esposa. Que coisa triste quando o marido faz mal à esposa, em vez de honrá-la, em vez de valorizá-la, ao invés de protegê-la, né? Eu já ouvi marido falando para a esposa, como você é burra. Que coisa horrível. Ih, você está ficando acabadinha, hein? Ó, vai procurar uma academia, vai fazer dieta. Ah, não é assim, não é assim. Né? E o homem tem que olhar para si também. E aquela barriga? E aquela barriga, e por aí vai. Aquele chulé. Vai passar uma água sanitária, uma gasolina, um querosene para tirar o chulé. E aquele mau hálito. Vai no dentista, vê por que esse mau hálito. Né? E tem marido que não se olha, que não se enxerga e fica menosprezando a esposa. Não pode. Maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil. Procure, minha querida, está procurando seu príncipe encantado? Procura alguém que saiba valorizá-la, e não da boca para fora, não somente com palavras, mas que revele isso com as suas atitudes, né? Que realmente valoriza você. E, meus irmãos, tudo isso é muito importante. Deus está observando tudo isso, como a esposa se relaciona com o marido, como o marido se relaciona com a esposa. Deus está olhando. E quando nós não estamos fazendo como Ele quer, as nossas orações não passam do teto. Porque o apóstolo Pedro conclui aqui dizendo, para que não sejam impedidas vossas orações. Você já teve essa sensação? Às vezes está orando e com essa sensação de que eu estou falando comigo mesmo, minha oração, né, está sendo impedida. E aqui no original a ideia é justamente essa, algo que impede a oração de seguir adiante. É justamente como se fosse isso, a oração não passa do teto. Essa sensação, estou orando e não está adiantando. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não estamos sendo maridos conforme
a palavra de Deus estabelece. Lá no livro de Provérbios também diz que a mulher sábia edifica o seu lar, mas que a tola, o que faz? Derruba, destrói. Então, meus queridos, muitas vezes nós precisamos de parar de pensar mais em nós mesmos e pensar mais no outro, porque é isso que a gente vê aqui na palavra de Deus. Nós que já somos casados, pela graça de Deus, vamos cultivar mais isso que a Bíblia coloca. E aqueles que estão procurando o seu príncipe ou princesa, procurem segundo isso aqui que a palavra de Deus coloca. Moças, procurem homens assim, como a palavra de Deus coloca. Rapazes, procurem moças assim, jovens assim também, como a palavra de Deus coloca. E lembrem-se que namoro é coisa séria. Namoro não é diversão, namoro não é passatempo. Namoro é o primeiro passo para casar. Você já pode casar? Vai demorar? Então não namora ainda, aguenta a mão aí, espera mais um pouquinho, né? Vai convivendo, vai sendo amigo, vai, abrindo o olho, vai orando, e na hora certa você vai encontrar o seu tesouro ou a sua bênção. Deus nos abençoe a todos nós. Sejamos maridos, sejamos esposas, sejamos filhos, sejamos famílias, segundo o plano de Deus, e tenhamos lares felizes na presença de Deus, onde Jesus realmente reine, onde haja realmente bom testemunho de Cristo. Vamos entoar.